e vamos para mais uma polêmica aqui no programa. Uma reportagem da Folha deixou os petistas completamente pistolas. Vini, explica pra gente. Pois é, Paulo, bombou isso no Twitter ontem, né? Porque a Folha fez uma reportagem e o título dessa reportagem era "Década coloca negros nas universidades". E a década, no caso, de 2010 a 2020. Então, olha lá, a década colocou os negros na faculdade e não só para fazer faxina. Mas como se trata da década de 2010 a 2020, isso seria uma consequência dos governos petistas, né? No caso, no primeiro ali, do governo Lula e depois também do governo Dilma. Só que os petistas ficaram completamente pistolas porque a Folha não colocou ali governos petistas, ou governo Lula, ou governo Dilma, colocou década. Então fez essa omissão. A Maria do Rosário, por exemplo, deputada do PT, escreveu o seguinte no Twitter: "Bom dia, Brasil." Pode voltar, por favor. A Maria do Rosário. A Maria do Rosário, deputada, que já fez essa crítica aí com relação a essa reportagem da Folha. Escreveu: "Bom dia, Brasil. Muito prazer. Meu partido é o PT, mas pode chamar de década. E a década que colocou os negros e negras na faculdade, as mulheres na casa própria, desenvolveu pleno emprego e o país saiu do mapa da fome, pode chamar de PT." Agora sim podemos para o próximo tweet do ministro Tarso Genro, que também falou sobre a reportagem da Folha. Ele escreveu: "Lula, eu, Haddad, Paim, Mercadante e as petistas de todas as galáxias que construímos esta revolução. Agradecemos a manchete da Folha. Só que década não é sujeito. Vocês já viram década fazendo alguma coisa? Nela transcorre alguma coisa que alguém faz, ou não." E, para finalizar, o ex-prefeito de São Paulo, candidato a presidente também, Fernando Haddad, também comentou sobre essa reportagem da Folha. Podemos passar, por favor, para o próximo tweet aí, do que disse o Haddad, concordando com o Tarso, né? E dizendo o seguinte: "ProUni, expansão das federais, fiéis sem fidor, criação dos institutos federais, novo Enem, SISU, lei de cotas, tudo isso foi a década que fez. Os governos da época e o movimento negro estavam na arquibancada assistindo a década trabalhar." Então ironizou aí essa reportagem da Folha, que falava, Paulo, justamente sobre essa década que marcou o acesso dos negros ao conhecimento a partir da inclusão deles nas universidades e muito por conta disso das políticas de cotas que tiveram durante todos esses anos. E só para finalizar, Paulo, vamos colocar também aqui um tweet do Emicida, o cantor Emicida, que também comentou sobre o assunto e fez uma crítica, né? Disse que é triste que a imprensa brasileira esteja em um lodo tão profundo que tenha que elaborar uma manchete tão constrangedora quanto década colocou negros na faculdade, etc., como se os agentes dessa mudança não fossem os intelectuais do movimento negro junto aos partidos de esquerda." Paulo. Boa, Vini. Vamos fazer um raciocínio aqui breve. Estamos falando da década, né? A década vai de 2011 a 2020, é isso? Ou vai de 2010 a 2019? 2010, 2011 a 20. 2011, 11 né? a 20. 2011 a 20, a década. Então nós estamos falando de 11, 12, 13 e 14 de governo petista, é isso? Não, 15 e metade de 16. Então estamos falando de 5 anos e meio de governos petistas, é isso, né? O resto, um governo de Michel Temer e os outros 2 anos do governo Bolsonaro, praticamente isso, né? Paulo Figueiredo, dá para falar que foi o PT que inseriu os negros na faculdade? Pô, coitado dos negros, né? Que tem que ser tratados como um grupo e não tem méritos próprios, né? Tem que ter sempre alguém que colocou eles lá, porque eles são incapazes de conseguirem por si só chegarem lá, é isso mesmo? Eu nunca vi um comentário tão racista assim na minha vida, juro. Você tem que ter um governo para colocar os negros na faculdade, porque senão eles não conseguem chegar lá. É isso mesmo que a gente está ouvindo? É essa a discussão da esquerda que tá acontecendo? Agora, os blogueiros da Folha, né, também estão se revoltando contra os seus mestres, já que a gente estava falando de revolta dos blogueiros anteriormente. É a briga fratricida da esquerda, Folha com PT, com pauta de movimentos negros. Eu quero que eles formem times, briguem, bota aquele meme, aquele stickerzinho do WhatsApp, briguem, desgraçados, briguem, formem times e se matem. Eu tô nem aí para esses caras, entendeu? Agora, eu achei uma mensagem absolutamente racista. Que é o Bolsonaro? Então, nos últimos 2 anos foi o Bolsonaro que colocou os negros nas universidades? Antes tinha sido Michel Temer.
Quem tem? Como é que é distribuído? Como você colocou bem, como é que é distribuído isso aí? O PT tem metade do mérito, aí depois um quarto do mérito é do Michel Temer e um quarto do mérito é do Bolsonaro. Quanto do mérito é do indivíduo? Quanto? Porque a Folha faz uma análise temporal, né? E aí o PT quer que a Folha colocasse o quê? Colocasse o PT em 5 anos e meio, é isso que a Folha quisesse que... Enfim, que o PT quisesse que a Folha fizesse. Enfim, acho meio sem sentido, né, Joel? Não sei qual que é a sua opinião. Vamos admitir que a construção da Folha também fica estranha, né? Década colocou, né? A década não é um sujeito, marco sim. Temporal, exato. A década então, não é um sujeito. Isso eu concordo. achei que foi uma figura de linguagem, gente. Sim. Fiquei com a impressão exato. de que era uma figura de linguagem. Fica estranho. É claro que foi, mas mesmo assim fica estranho com uma construção de uma manchete, você não está dando o sujeito da coisa, assim, colocou quem, como isso aconteceu. Poder público. O poder público, você poderia falar poder público. De um lado, o pessoal ligado ao PT quis levantar quais são as medidas que ocasionaram isso, como é que a gente aumentou, e olha, foi uma conquista, foi bom para o Brasil. Aumentamos a participação, o país aumentou a participação de pessoas negras no ensino superior. E para isso tem que vencer muitas barreiras, porque na hora de fazer um Enem, na hora de prestar um vestibular, não parte todo mundo das mesmas condições. As pessoas partem de condições muito diferentes. Então nem todos têm a mesma chance de chegar ao ensino superior. E como no Brasil a nossa pirâmide social, a nossa pirâmide econômica é profundamente racializada, no sentido de que quanto mais alto nela você sobe, mais branca fica, em média, a população, então é claro, você precisa sim de políticas para facilitar que pessoas da base da nossa pirâmide, que serão, sim, em grande parte negras, mestiças, de origem indígena, enfim, diversas origens, tenham mais acesso. Algumas dessas políticas foram cotas, foram construção de novas federais, foram medidas como o FIES e ProUni para pagar bolsas aí para alunos, para jovens entrarem no ensino superior, acabaram ajudando sim que diversos alunos de classes mais baixas e daí também muitos alunos negros conseguissem acesso ao ensino superior. Agora, o PT revelou aí também um pouco de síndrome de Princesa Isabel, né? Nós, os salvadores, né? O Tarso Genro, assim, né? Lula, eu, Haddad, Paim, Mercadante, ou seja, os cabeças ali, os salvadores brancos, assim como aquela visão clássica da abolição, né? Um belo dia, a bondosa Princesa Isabel decidiu dar a liberdade a todos os escravos. Não foi assim. Houve um intenso movimento popular de pressão, de ativismo no parlamento, nas classes populares, de mobilizações de confrarias, de grupos, de irmandades, enfim, uma série de movimentos na sociedade civil que pressionaram por aquilo e fizeram com que aí sim a autoridade política tomasse uma atitude. Então não foi da bondosa cabeça do Lula que saiu tudo isso, foi fruto também de pressão, por exemplo, de movimentos negros pela política de cotas, que não começaram a ser pedidas nessa década, só quando ela foi aprovada, vem de décadas atrás essa mobilização para que finalmente acontecesse que a gente tivesse isso. E olha, faz diferença, viu? As universidades, que eram as federais, né, as públicas boas, que em geral são as melhores, eram redutos majoritariamente brancos no nosso país. E hoje em dia não são mais, em parte por causa da política de cotas bem sucedida e que foi fruto não da bondade de alguns governantes, mas de uma intensa mobilização social de movimentos, de intelectuais que conseguiram trazer isso aí. Ô Paulo, eu acho que o PT com essa movimentação reforça ainda mais a visão de um Estado paternalista e personalista, né? Como eles querem que o Estado ele não seja o poder público de uma maneira genérica, mas ele seja concebido através de uma pessoa, né? Ou seja, foi o fulano que fez, o ciclano que fez. Enfim, o Brasil foi muito acostumado a isso durante muito tempo, né? Muito acostumado. E, de novo, o que eu acho que é o triste e o feio nessa história, bom, tem dois aspectos. O primeiro é você achar que a separação no Brasil é completamente racial. De fato, os negros são 70% da população mais pobre do Brasil. Mas e os outros 30%? E os outros 30% os outros 30% que são brancos e pobres e também têm dificuldade de acesso? Eles são discriminados dessa política de cotas por causa da sua cor. São brancos e, por serem brancos, são discriminados e não têm acesso às mesmas condições que uma outra pessoa pobre e negra tem acesso. Então, assim, eu particularmente acho que o Joel, que se diz uma pessoa de direita, um liberal e tudo mais, deve abominar essa separação das pessoas por cor da sua pele.
Isso é absolutamente abominável. Agora, o Joel também conhece Thomas Sowell, eu não preciso citar para ele, sabe que política de cotas é um fracasso no mundo inteiro. É um negócio que não ajudou a reduzir os problemas com as populações de raças ou etnias diferentes em lugar nenhum do mundo. Não é um efetivo instrumento para a correção da pobreza. Joel. Vamos lá, Paulo. Primeiro ponto aqui. As cotas no Brasil, elas são em parte raciais, mas elas são também sociais. Então, o branco pobre de escola pública, ele também tem acesso a cotas no Brasil, sim. Então, para que é racial? Peraí, Paulo, peraí. Não, eu não quero sair desse ponto. Para que é racial? Porque existe uma discriminação e um preconceito adicional que sofre quem é negro. Quem é negro pobre sofre, além da pobreza, além de toda a falta de oportunidade, sofre também uma discriminação e um preconceito racial que prejudicam a sua vida. Bom, torna a sua vida mais estressante, torna-se algo mais fácil de violência e violência de forças de segurança. É claro que isso afeta, cara. Você acha que se você cresceu não vendo exemplos de pessoas como você bem-sucedidas e suas aspirações, isso é medido, hein? Isso é ciência social, isso é mede. As aspirações da pessoa podem mudar. Claro, eu estou citando o Thomas Sowell que contradiz tudo que você está dizendo. Se você viveu acreditando e sendo tratado como alguém inferior ou como alguém suspeito por causa da sua cor, é óbvio que isso vai ter impacto em tudo, inclusive nas suas chances de ser bem-sucedido, de passar numa prova de faculdade, de conseguir um emprego. Então, impacta em tudo a discriminação racial nesse país. Portanto, sim, medidas específicas para combatê-la são bem-vindas, mas você tem um ponto. Quem é branco e pobre também sofre tem um monte de dificuldades a mais, porque não tem acesso à educação direito, não tem acesso a recursos, a cursinho. Essa pessoa também está contemplada em políticas de cota, mas quem, além de ser pobre, também sofre com a discriminação racial, tem ainda uma cota especificamente para alunos negros de escolas públicas. Então, eu acho que a política é bem desenhada, ela não ignora a existência de brancos pobres sem privilégios, ela também contempla eles. Ela tem sido, pelo que a gente tem medido, isso quem está falando são economistas, por exemplo, do INSPER, um Marcos Lisboa, por exemplo, não é militantes do PT, têm sido bem-sucedidas as medidas, tanto que até instituições privadas têm buscado também refletir dentro do seu corpo de alunos medidas similares, porque tinham medo, né, com relação às cotas. Será que agora vão baixar a qualidade do ensino? Não aconteceu. Deu muito mais oportunidades e tornou a faculdade um ambiente muito mais plural. Isso é algo muito bom. Agora, gente... Coisa estranha, uma faculdade pública, gratuita, é todo mundo quase branco, coisa estranha. Um país que não é assim, você anda na rua de um jeito, na faculdade de outro totalmente diferente. Então é bom, tá mais plural, tem mais mistura. Olha só, a gente está discutindo a questão racial nas universidades, né? Mas se a gente for transferir essa questão racial, por exemplo, para a política que foi feita nas eleições em relação a candidaturas e distribuição de fundo eleitoral, enfim, para as candidaturas, isso foi um desastre esse ano, não foi? O que vocês acham? Porque o que teve de gente mudando de branco para pardo, de pardo para negro, enfim, simplesmente para receber dinheiro público para fazer campanha, a gente bateu recorde, né? 20 segundos para cada um. Paulo, vai lá. Eu não entendo como é que um liberal pode dizer que o governo tem que ficar moldando a sociedade. Isso é o oposto do liberalismo. Joel, desculpe, você não é um liberal. Eu quero te dar um aviso, pela definição. O governo não pode ficar moldando a sociedade, nem no processo eleitoral, nem no processo de universidade. A sociedade deve funcionar com a sua própria dinâmica. Isso é o conceito do liberalismo. O indivíduo toma as suas decisões, inclusive as suas decisões eleitorais, que levou a essa desgraça que o Paulo está citando aí. Joel. Vamos lá, se quiserem discutir cota para eleitos, para composição de Câmara e tudo, eu serei contra. Acho que a sociedade tem que poder escolher livremente os seus candidatos. Glória a Deus. Agora, com relação à coisa das candidaturas, olha, teve algum efeito, aumentou um pouco a participação de negros, sim, mas, Paulo, você tem um ponto. O Brasil é um país miscigenado. Portanto, é possível, sim, algum nível de confusão, algum nível de ambiguidade, algum nível de fraude. Isso tem que, sim, ser lidado com isso. Mas, por fim, termino. Ser liberal é defender a liberdade individual, é defender um país que dê oportunidades para todos exercerem suas liberdades. Não só os ricos. Não é só os ricos e privilegiados que vão ter a sua liberdade. Você tem que dar oportunidades a todos. Portanto, uma política bem desenhada, que não limite a liberdade individual, apenas promova acesso. Essa medida é totalmente compatível com liberalismo, liberdade individual. Se a gente se der só para os ricos, daí é que nada muda nunca mesmo.